Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Esta semana nós veremos a Parashat Terumá e nela se trata sobre a construção do tabernáculo. E nessa também nós encontramos três mitzvot, ou preceito. Na Parashá anterior, após ser apresentados todos os preceitos diante do povo hebreu, todo o povo em uma única voz respondeu: Kol asher diber Adonai naseh venishma. Tudo aquilo que o Senhor disser, nós faremos e escutaremos. Diante disso, nessa paraxá, Deus vai dizer para Moisés: Asur mikdash veshachanti betorham. Ou seja, façais para mim um templo e eu habitarei no meio de vós. Logo que fala a questão do templo, e mais à frente vai falar a questão do tabernáculo. Diferença do templo para o tabernáculo. Templo da palavra mikdash, kadosh, significa uma coisa santa. Que o santo que é separado do povo, ou seja, algo que está distante do povo, algo totalmente santo. Tabernáculo, em hebraico mishkan, do verbo shahana, e dele também a palavra Shekhinah, a presença divina. E Mishkana, o lugar habitável, habitação para Deus colocar a sua presença divina para habitar no meio do povo. Templo, como veremos, o primeiro templo construído por Salomão e logo depois destruído por Nabucodonosor, que acarretará no primeiro exílio. Logo depois do povo voltando do exílio, como nós vemos no livro de Esdras, Zerobabel construirá o segundo templo. E mais à frente, Herodes o Grande não construiu o templo, mas apenas o embelezou. Templo este que será destruído por Tito e que acarretará em mais um exílio, o qual se perdura até hoje. Aqui nessa questão, para falar do templo, usa o verbo assu, do infinitivo asot, que significa fazer. Não foi usado o verbo construir e nem criar, mas sim fazer. Por que isso? Mais à frente, que Moisés está em dúvida de como construir os utensílios para o tabernáculo, Deus dirá para Moisés: você não está entendendo ao certo? Lembra como eu te mostrei lá na montanha, lá em cima, que você viu lá como construir, tanto como pedir o primeiro templo, que é um mandamento, tanto o tabernáculo, que também é um mandamento para ser construído, como também os utensílios. Ou seja, foi te mostrado lá em cima como construir todas essas coisas. Se foi dito para ele como fazer lá em cima, ou seja, quer dizer que já existia tanto os utensílios quanto o tabernáculo e também o templo lá em cima. Ou seja, podemos dizer tanto de um templo quanto de um tabernáculo celeste. Aqui, como nós vemos nessa questão aqui, dessa paraxá do Êxodo. Nossos sábios, lá no Midrash Pesik Tarabati, eles vão estar tratando a questão do templo para cada coisa ser construída e edificada. E usando de uma passagem do profeta Hagai, eles vão dizer: o último templo, o que se espera agora, o terceiro templo, o último templo, terá seu devido tempo e chegará o templo para ele ser também construído e edificado. A questão que fica é: esse templo, esse terceiro e último templo, será construído por quem? Por mãos humanas ou por mãos divinas? Como será feito esse último templo? Após a passagem do povo através do Mar dos Juncos, o povo cantou um cântico de louvor a Deus. E uma passagem, um verso diz o seguinte: Mikdash Hashem Konenu Yader, ou seja,
o templo será edificado pelas mãos do santo, bendito seja ele. E vendo essa passagem que nós vimos aqui na Paraxá, que fala que há também um templo, um tabernáculo celeste, e essa passagem aqui do cântico, que fala que o templo será edificado pelas mãos do santo, nossos sábios, tanto do Midrash Tanhuma, quanto os Tosafot, lá no Talmud, Tratado Sukkah, eles vão dizer o seguinte: quando chegar o devido tempo, como nós vimos aqui na Pessikta Rabati, o templo celeste, ele descerá dos céus e descerá construído e edificado pelas mãos de Deus, e será colocado no mesmo local onde foram construído o primeiro e o segundo templo. Ou seja, esse terceiro e último templo, ele não terá intervenção alguma de mão humana. Será edificado simplesmente pela mão do santo, bendito seja ele. Esse templo celeste que descerá construído, onde Deus colocará a sua habitação de modo permanente para habitar no meio do povo, neste tempo onde somente ele reinará. E essa tradição aqui desse templo e do tabernáculo celeste, e aqui dessa questão do êxodo, do Talmud, dos Midrashim, eles serão atestados também pela Brit Hadashah, o Novo Testamento. Quando isso? Quando há no escrito direcionado aos hebreus, ao que é dito do povo hebreu, o autor vai dizer o quê? Nós temos um templo e um tabernáculo celeste. Ou seja, ele está atestando essa tradição e esses textos aqui do livro de Êxodo, que diz que o templo já é um templo celeste. Ele e o tabernáculo são construídos aqui no meio do povo, como foi mostrado por Deus lá em cima da montanha a Moisés. E a presença divina, a Shekhinah, primeiramente, ela começou habitando aqui na terra, no meio do povo, como nós vemos lá com Adão, no Jardim do Éden, quando diz que ele caminhava com a Shekhinah. Acontece o quê? Que com a transgressão e a perversão dos perversos e daqueles que desobedecem os preceitos de Deus, a Shekhinah foi subindo pouco aos poucos até o mais alto dos céus. Ou seja, esses desobedientes e esses transgressores causaram o afastamento da Shekhinah do meio do povo. E também questão os justos, com seus atos e sua obediência aos preceitos de Deus, à voz de Deus, eles são aqueles que acarretam com que a Shekhinah desça pouco a pouco e habite no meio do povo. Essa é a questão. Nós escolhemos com nossos atos, com nossa vida, como fazer. Nós escolhemos os atos da desobediência e afastamos a Shekhinah do nosso meio, ou nós agimos como os justos, obedecendo os preceitos de Deus e sua voz, e através disso nós trazemos a Shekhinah para habitar em nosso meio. Aqui no Brasil começou-se essa semana a festa de rua, e
a festa carnal. Ou seja, cabe a nós escolhermos qual será a nossa forma de viver, a desobediência e agimos de acordo com essa forma carnal, ou a obediência ao preceito de Deus e aceitaremos que a Shekhinah continue habitando em nosso meio. Obrigado a todos, quero agradecer a todos os que nos acompanham aqui neste nosso canal. Uma ótima semana a todos. Todá Leitraot.